Você pisa em Florença. Ano 1478. Espadas te cercam. E quem aparece? Ezio Auditore. Mas isso não é só um jogo. O que destruiu a família dele foi baseado em fatos reais. Conspirações, traições e uma execução pública que abalou uma cidade inteira. Hoje a gente separa o mito da história real, porque viver no mundo de Assassin's Creed é muito mais perigoso do que parece. Será que você aguentaria ser o Ezio de Assassin's Creed na vida real? Ezio nasceu em 1459, no coração da Renascença italiana. Uma época de ouro, onde as ruas de Florença respiravam arte, ciência e política. Mas também era um campo minado. A mesma cidade que deu ao mundo Michelangelo e Da Vinci também deu traições, enforcamentos e conspirações. E a vida de Ezio reflete um padrão que se repetiu várias vezes na história real. Famílias poderosas que ascendem rapidamente e caem ainda mais rápido. Já viu isso antes, né? Pensa nos Romanov, a dinastia que governou a Rússia por 300 anos, exterminada em 1918 numa revolução brutal. Ou os Borgias, que reinaram com influência e veneno até serem esmagados pelas mesmas alianças que criaram. A história de Ezio é mais uma dessas, uma queda súbita causada não só por inimigos declarados, mas por falsos aliados. O pai dele, Giovanni Auditore, era banqueiro, respeitado, influente. Mas também era um espião político, um homem que sabia demais. Quando ele descobriu uma conspiração contra os Médici, achou que denunciar seria o suficiente para salvar a cidade. Mas Florença não era um lugar onde a verdade te salvava. Era o tipo de cidade onde falar demais te colocava na forca. Giovanni foi traído por quem deveria proteger a justiça, Uberto Alberti, o chefe da magistratura da cidade. Giovanni e 2 de seus filhos foram enforcados diante da multidão. Um espetáculo público, como a execução de Maria Antonieta em Paris em 1793, onde a queda de uma família simbolizava a virada de um novo regime. A semelhança entre esses eventos não é coincidência. A história adora repetir os mesmos erros com roupagens diferentes. E Assassin's Creed entendeu isso muito bem. Ezio, assim como outros órfãos do poder da história, precisou decidir, seguir destruído ou se reinventar. E aí vem o paralelo com figuras reais como Alexandre Dumas, autor de Os Três Mosqueteiros, que viu o pai ser preso injustamente por Napoleão e passou a vida atacando o poder com sua literatura. Ou mesmo Malcolm X, que viu sua família destruída pelo racismo nos Estados Unidos e encontrou propósito numa causa maior. Ezio fugiu, mas não se escondeu. Em Monteriggioni, guiado pelo tio Mario, e sim, o It's a Me, Mario, do jogo é de propósito. It's a me, Mario! Ele descobriu que sua linhagem ia além de riqueza. Fazia parte de uma irmandade que atravessava séculos, lutando nas sombras contra a tirania. Isso também tem base real. Ordens secretas, como os Templários ou os Illuminati, existiram, e algumas deixaram marcas profundas na política europeia. Não exatamente como no jogo, claro, mas a ideia de que redes invisíveis moldam o destino do mundo, essa é bem mais real do que parece. E aqui a história de Ezio deixa de ser só uma busca por vingança. Ela vira algo maior, uma luta por justiça, honra e legado. Ele se junta a uma causa que vai além do nome Auditore, algo que conecta os dramas da sua família a uma luta milenar por liberdade. É ou não é um baita começo? A lâmina oculta é o símbolo máximo dos assassinos. Um dispositivo elegante, escondido sob o pulso, capaz de matar em silêncio com um simples movimento. Mas, isso funcionaria na vida real? Vamos lá. O conceito da lâmina vem de armas históricas como a misericórdia, uma adaga usada para dar o golpe de misericórdia em cavaleiros caídos. Ela era pequena, leve e usada com precisão, mas sempre segurada na mão, nunca presa no pulso. A lâmina oculta, como a do Ezio, teria vários problemas práticos. Primeiro, falta de firmeza. Sem um cabo para segurar, você perde controle.
Imagine tentar perfurar um alvo vital com um movimento rápido do pulso, enquanto o inimigo se mexe. E tem mais. O corpo humano é resistente. Você teria que atingir com precisão o coração, a garganta ou o cérebro para derrubar alguém instantaneamente. Um erro de centímetros e pronto. O alvo grita, se defende, ou pior, te mata. Outro problema? Segurança. Qualquer movimento brusco, correr, escalar, cair, poderia ativar a lâmina por acidente. Dá para imaginar o Ezio cortando o próprio braço numa perseguição? Esse perigo é tão real que os assassinos têm que amputar o dedo anelar para usá-la. E mesmo que o mecanismo funcionasse bem, ele exigiria manutenção constante. E no jogo? Nunca trava, nunca quebra. Magia? Não. Só liberdade criativa. E ainda tem a questão do silêncio. Assassinatos reais quase nunca são tão limpos. Roupas, ossos, músculos, tudo oferece resistência. E mesmo com um ataque certeiro, é quase impossível evitar ruídos, grunhidos ou movimentos involuntários. Modernos que tentaram recriar a lâmina descobriram que seria necessário um sistema complexo de molas, trilhos, trava de segurança e um encaixe robusto. Ou seja, seria muito maior e menos oculta do que no jogo. Apesar disso, a lâmina oculta permanece icônica, não pela eficácia, mas pelo simbolismo. É a assinatura dos assassinos. Um lembrete de que a verdadeira arma é a discrição. E claro, ela representa o estilo acima da realidade, mas a lâmina era só parte do arsenal. Ezio também era mestre em outro superpoder que virou marca registrada da franquia, o parkour. Agora segura aí, porque essa parte é ainda mais insana. Você está no topo da cúpula da Catedral de Florença, 90 metros acima do chão. O vento bate no rosto. E aí, Ezio simplesmente pula, sem medo, em queda livre, reto para dentro de um monte de palha. Não ia dar certo. O famoso salto da fé do Assassin's Creed é visualmente épico, mas fisicamente impossível. Haystacks, as pilhas de feno, naquela época eram densas, usadas para armazenar alimento animal, não para amortecer um humano em queda livre. Uma queda dessas geraria uma velocidade de impacto superior a 60 km por hora. Resultado? Fraturas múltiplas. Se sobreviver, é por milagre. E escalar prédios? Mais um desafio. As fachadas das igrejas e palácios florentinos eram feitas de mármore liso, telhas de terracota quebradiças e pedras escorregadias. A maioria não tinha apoios naturais. Você precisaria de força absurda nas mãos e nos dedos, e mesmo assim seria arriscado. Hoje, atletas de parkour treinam por anos em estruturas projetadas para suportar impacto, e mesmo eles evitam quedas grandes. Ezio, por outro lado, corre em telhados curvos, pula entre torres e nunca escorrega. Parece fácil, mas na prática seria suicídio. Além disso, a Florença renascentista era caótica. Ruelas estreitas, telhados altos, pouca iluminação. O Ezio parece ter visão noturna e sapatos com ventosa. Na vida real, uma corrida em cima dos telhados resultaria em, no mínimo, tornozelos torcidos. E isso sem falar nos guardas armados esperando no chão. O salto da fé, no fim das contas, é mais uma metáfora. Representa confiança cega, coragem absoluta. E é bonito assim. Mas se você tentar na vida real, melhor deixar para dublês, com equipamento de segurança. Agora vamos falar da espada. Ezio era um espadachim de respeito. E seu estilo não foi tirado da imaginação dos desenvolvedores. Ele é baseado nas escolas italianas de esgrima renascentista, especialmente nas obras de mestres como Fiore dei Liberi e Achille Marozzo. Esses caras escreveram manuais de combate detalhadíssimos entre os séculos XV e XVI. E neles, o foco era o quê? Precisão, leitura do oponente e, principalmente, sobrevivência. Duelos reais raramente duravam muito. Um erro, um golpe certeiro e fim de jogo. Nada daquela coreografia longa de cinema. Um espadachim experiente sabia que economizar energia e atacar nos momentos certos era o caminho para viver mais.
Ezio até mostra isso às vezes, com contra-ataques rápidos e movimentos precisos. Mas na prática, lutar contra 5 inimigos armados ao mesmo tempo, por minutos seguidos, exigiria um nível de resistência quase sobre-humana. Outra coisa, lutar com 2 armas, espada e lâmina oculta, não era comum. O tradicional era a espada com a adaga na mão oposta, usada para bloquear. Usar uma lâmina curta no pulso como arma secundária limitaria os movimentos e afetaria o equilíbrio. E sim, as armas da época exigiam força. Uma estocada precisa para perfurar uma armadura leve já exigia um golpe com bastante energia. Ezio faz parecer fácil, mas na realidade seria exaustivo. Mesmo assim, dá para ver que os criadores do jogo pesquisaram. O estilo de Ezio reflete os princípios da esgrima renascentista: estratégia, agilidade e saber quando atacar. Só que, como tudo no jogo, isso foi amplificado para entregar emoção. Afinal, ninguém quer jogar um duelo que acaba em 3 segundos, né? De 1478 até 1503, Ezio Auditore percorreu um caminho épico, de filho de banqueiro a líder da Irmandade, de nobre arruinado a símbolo de justiça. A queda dos Auditore, causada por uma conspiração real, jogou Ezio num mundo onde cada escolha era uma roleta russa. E embora o jogo exagere muita coisa, ele acerta no mais importante: o espírito da época. Florence era linda por fora, mas mortal por dentro. A arte florescia enquanto punhais se cruzavam nas sombras. A história de Ezio mistura fato e ficção com maestria. E talvez seja por isso que ele continua sendo um dos personagens mais amados dos games. Porque no fim das contas, Assassin's Creed não é só sobre saltar de telhados ou matar em silêncio. É sobre legado, resistência e o preço de lutar por aquilo que se acredita. Se você vivesse na Florença de 1478, sobreviveria?